Amém? Então vamos lá comigo. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e a lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vá e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois fará para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela da farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Amém, meus irmãos. Aqui, Elias, ele tinha um propósito. Ele tinha uma palavra do Senhor sobre a vida dele. E o Senhor falou para ele ir em uma determinada cidade, que estava vivendo um período de escassez. Não chovia há muito tempo. Tinha pouco alimento e não tinha previsão de quando ia chover. E o Senhor falou: Elias, você vai até essa cidade que eu vou ordenar uma viúva a te alimentar. E Elias foi nessa missão, debaixo de uma palavra do Senhor. E aí, eu fiquei pensando, né? Elias podia ir até a casa dessa viúva, pedir moradia, pedir roupa, vestimenta. Mas o Senhor fez com que Elias pedisse a ela o que era mais importante para ela naquele momento, que era o alimento. Por que era mais importante para ela naquele momento o alimento? Porque era a única coisa que ela tinha para ela se alimentar, para o filho dela se alimentar. E após aquele bocado de farinha e de azeite que ela tinha, ela estava esperando por quê? Pela sua morte. Porque ela não tinha de onde mais tirar alimento. Então, aquele bocado de alimento que ela tinha, naquele momento, era o mais importante para ela. E Elias justamente pediu ela alimento, para ele se alimentar. E aí eu questiono, irmãos, sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, aquilo que Deus nos pede é aquilo que é mais importante para a gente. Porque Ele sabe, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe em que nós somos apegados. Às vezes, Ele nos pede um valor muito alto, que para a gente, para o nosso entendimento, se a gente entregar na casa do Senhor, amanhã vai fazer falta na nossa casa, para pagar as nossas contas. Às vezes, Deus nos pede um posicionamento, às vezes no nosso trabalho, na nossa casa. E aquilo para a gente, aos nossos olhos, é complicado. O que vão falar de mim? Como que vai ser? Eu posso ficar desempregado? Às vezes, até o nosso próprio emprego Deus nos pede, sabia? Aonde era para a gente ser bênção, a gente não está sendo bênção. E Deus fala assim: eu quero te tirar desse emprego. E a gente fala: ué, mas se eu abrir mão do meu emprego, como que eu vou alimentar a minha família? Por quê? Porque aquilo é importante e a gente entende que aquilo vai fazer falta para a gente. Mas aquela viúva, o que me chamou mais atenção naquela viúva foi o tamanho da fé que ela teve. Porque ela não tirou o pão da boca dela. Apesar que isso é difícil, vamos ser sinceros, né?
Vamos ser sinceros com nós mesmos. Se a gente tiver com muita fome, e a gente vai lá numa lanchonete e compra um salgado, e quando a gente sai da lanchonete, tem um mendigo na rua. E aí a gente está com fome. Vamos ser sinceros, irmãos. A gente deixa de dar para o mendigo para a gente se alimentar. Só que aquela mulher, ela não tirou a farinha e o azeite somente dela. Ela tirou do filho dela. Meus queridos, eu sou mãe. Eu tirar algo do meu filho para abençoar a vida de outra pessoa, não é para qualquer um, não. Como o pastor, pregou várias vezes aqui no púlpito sobre o tamanho da fé, existe pouca fé, muita fé e grande fé. Para mim, essa viúva aqui está no nível da grande fé. Porque ela fez e ela deu primeiro ao profeta. Mas aquele bocado que ela deu para o profeta poderia fazer falta para ela e para o filho dela. Mas ela teve grande fé. E ela creu na palavra do profeta. E ela entregou o primeiro pedaço de pão para o profeta. E muitas das vezes, irmãos, aquilo que Deus nos pede pode ser algo muito importante, mas também pode ser tudo o que nós temos. Mas Ele faz isso não é para passarmos necessidade, não é para passarmos privações. Ele faz isso para provar os nossos corações. Aquilo que Deus estava fazendo com aquela viúva, Ele estava provando o coração dela, para ver se ela ia obedecer aquela palavra e se ela iria entregar ao profeta aquilo que iria fazer falta para ela e para o filho dela. E Deus faz isso conosco. Deus prova os nossos corações. Mas Ele prova os nossos corações para que nós sejamos aprovados. Não para que nós sejamos reprovados. Mas que para que a gente seja aprovado pelo Senhor, nós temos que ter fé e entregar aquilo que Ele pede, acreditando que Ele vai prover em nossas vidas. Não crendo que aquilo vai fazer falta, mas crendo que Ele vai prover em nossas vidas. Eu vou dar um testemunho para vocês. Na verdade, Deus pediu para eu dar 3 testemunhos para vocês essa noite. Mas não é para os irmãos nem ter dó e nem ter pena de mim, porque eu não tenho. Então, eu não admito que os irmãos tenham. É para vocês verem aquilo que Deus é capaz de fazer em nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente lendo aqui a Bíblia, que a viúva experimentou um milagre de Deus. A gente lê na Bíblia, mas é difícil muitas das vezes a gente acreditar que hoje, nos tempos de hoje, Deus também pode fazer milagres como esse em nossas vidas. Até ano passado, eu trabalhava, tinha uma vida estabilizada, minha casa, meu carro, tudo abençoado por Deus. E aí o ano virou e eu fiquei desempregada. E esse período que Deus me permitiu ficar desempregada foi um período de experiência muito importante na minha vida. O pastor aqui na palavra inicial falou que quando a gente está na aprovação, a gente fica humilde, E a gente fica humilde, a gente fica no sapatinho com o Senhor. E está sendo um período assim, de relacionamento com Deus muito, muito intenso e muito bom para mim. E aí, eu vou exemplificar só para os irmãos terem uma noção. É como se ano passado, no meu emprego anterior, eu recebesse 2x e conseguisse viver e pagar todas as minhas contas. E aí, do nada, eu fiquei desempregada. E eu tenho as minhas contas para pagar, eu tenho o meu filho para criar. E aí, eu estava vivendo a dependência do Senhor. Só que o Senhor não me deixou desprovida em momento nenhum. E aí, Ele me abençoou com uma oportunidade. E aí, nessa oportunidade, irmãos, eu não ganhava nem 2x, nem 1x. Eu ganhava metade de 1x. Metade, vamos botar assim, 25% do que eu ganhava ano passado. E amém. É o que Deus tinha para mim naquele momento. E Ele estava provendo todas as coisas. Mas um certo dia eu recebi uma ligação de uma oportunidade de emprego. Na minha área, naquilo que eu estudei, numa cidade linda, maravilhosa, para ganhar 5x. Eu ia ter plano de saúde, meu filho ia ter plano de saúde, meu filho ia ter oportunidade de estudar num colégio particular, eu tinha casa para ficar, tudo perfeito. A minha patroa, a pessoa que me convidou, é crente, tudo de Deus. Aparentemente, aos olhos do homem, tudo de Deus, tudo certo, bênção de Deus. E aí eu fui orar, porque nós que somos cristãos, nós não fazemos nada sem oração e sem permissão do Senhor. E aí eu fui orar.
E aí Deus me levou num culto, que não é aqui, e que o pregador falou a seguinte frase. Quer dizer, ele falou muita coisa, mas só aquela frase já era a resposta de Deus para a minha vida. Ele falou assim: cuidado para você não sair do propósito atrás de uma proposta. Irmãos, Deus não precisou falar mais nada comigo. Ali eu já entendi que Deus tinha um propósito na minha vida, aqui em Paula Cândido. E por mais que eu estivesse passando por um momento difícil, eu tinha que crer na provisão dele. E eu não poderia abrir mão do meu propósito atrás de uma proposta. E eu falei: amém, Senhor. Eu vou te obedecer. Mas sabe o que é isso, irmão? Não é porque Deus queria que eu passasse necessidade, ficasse pedindo dinheiro. É porque Deus estava testando o meu coração. Ele queria saber se o meu coração estava preso a bens materiais, a vida financeira, a dinheiro, a status, ou se o meu coração estava no Senhor. E muitas das vezes é isso que Ele faz com as nossas vidas financeiras. Ele ministra uma palavra em nosso coração, Ele pede um valor, algo específico, seja um bem material, seja um valor, igual eu falei, seja um posicionamento, seja uma postura, seja relacionamento contigo. Quantas vezes Deus te acordou de madrugada para falar contigo e você achou que era insônia e foi lá e tomou um remedinho para dormir? É isso que Deus faz. Ele testa os nossos corações. Ele quer saber aonde que está o nosso coração. E muitas das vezes Ele faz isso, pedindo aquilo que é mais importante para a gente, aquilo que é mais valioso, assim como Ele fez com a viúva. E ela teve uma atitude de fé. E ela viveu um milagre e o sobrenatural de Deus. E o Senhor falou muito sobre o meu coração, né, sobre essa questão de maturidade espiritual. Porque nós entramos na igreja, né, nós somos bebezinhos na fé, começamos a conhecer as escrituras, as grandes histórias, e aí a gente vai criando um relacionamento com Deus, a gente vai entendendo a revelação do Senhor, e a gente vai crescendo na maturidade espiritual. E na nossa vida financeira também não é diferente. A gente vai evoluindo na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida financeira. Quando a gente entra para a igreja, que a gente é novo na fé, né, a gente aprende o princípio o quê? Da obediência. Eu vou dar o dízimo por obediência ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, né, nos ensina a darmos 10% do dízimo. E a gente vai caminhando, e a gente vai obedecendo, e amém, glória a Deus por isso. E aí a gente vai amadurecimento, né? A gente vai crescendo, e aí a gente entende sobre o quê? Sobre a oferta. Qual é o princípio da oferta? É o amor, é o dar de coração. Não é sobre 10%, é sobre aquilo que você está disposto a entregar ao Senhor. E aí a gente vive nesse princípio e a gente vai crescendo. E aí Deus vai levando a gente em outros níveis espiritualmente. E a gente vai crescendo e a gente conhece aí a lei da semeadura, que é um outro princípio do Senhor em nossas vidas financeiras. Qual é a lei da semeadura? Aquele que semear muito, colherá muito. Aquele que semear pouco, colherá pouco. Aí Deus nos leva a um nível de entender o quê? Sobre proporção. Deus nos abençoa da mesma proporção que nós entregamos a Ele. E aí a gente vai crescendo espiritualmente, vai criando um relacionamento com Deus, e aí a gente vai entendendo que aquilo que a gente tem não é pelos nossos esforços, nosso entendimento, porque eu consegui um emprego, porque eu estudei, porque sou diplomada, não. É porque o Senhor provê todas as coisas na nossa vida. Se hoje eu tenho esse salário final do mês, é porque o Senhor me deu competência, entendimento, para eu estar naquela função onde eu estou na minha empresa. Porque Ele me levantou ali naquela empresa. Então, a gente vai amadurecendo espiritualmente com o Senhor. E aí a gente chega no nível de viver o quê? Os milagres. Que aí já é o muita fé. Porque o princípio do milagre, como essa viúva que viveu, é o princípio da fé. Você já viu alguém orar por algum doente e essa pessoa não ter fé e o doente ser curado? Para você viver um milagre de Deus, você precisa ter fé. Se você não tem fé, não tem como Deus te revelar os milagres dele. E foi o que essa viúva teve. Então, quando a gente chega nesse nível de relacionamento, de querer viver os milagres de Deus, já não é mais sobre valor, já não é mais sobre porcentagem, já não é mais sobre o que eu estou disposta a dar. Aí é sobre o que Deus quer que eu dê. É sobre o que Deus espera de mim.
É sobre aquilo que Ele quer que eu entregue. Aí já é um nível maior. Porque Deus, Ele não mente na sua palavra. E Ele provê todas as coisas. Eu vou dar um outro testemunho para vocês. Não vou estender muito não, tá, pastor? Deus me incomodou muito para eu dar esse testemunho para vocês. Porque Ele toca muito meu coração. E Ele diz muito sobre o que eu estou vivendo de relacionamento com Ele. E por um tempo atrás aí, uns tempos atrás aí, eu vivendo esse período aí de escassez na minha vida, que é provisão de Deus sobre mim, é sobre um tratamento particular de Deus comigo. Teve uma noite que eu não dormi, porque eu não tinha R$1 e eu não tinha o leite e o biscoito do meu filho. E o meu filho ia acordar no outro dia de manhã e não ia ter nada para tomar de café. E é por isso que eu me identifico muito com essa viúva, porque ela tirou do filho dela para dar para o profeta, irmãos. Quem tem filho aqui sabe. Você tem que ter muita fé para fazer isso. E eu orei ao Senhor, falei, Senhor, meu Deus do céu, eu sou crente, eu sou... Né? Assim que a gente faz, né? Quando a gente passa pela... Eu sou crente, eu sou obediente, eu dou dízimo, eu dou oferta, não é possível que isso está acontecendo comigo, e agora? Meu filho, eu sou responsável por ele, eu não tenho café para dar para ele. Amém. Aí não dormi aquela noite, passei orando. No outro dia de manhã, o Enzo tem esporte de manhã e o Enzo, ele demora 1 hora para ter fome. Então, era certinho. A hora que ele ia para o futebol, quando ele voltasse do futebol, ele ia querer tomar o café dele. E aí, nós acordamos, eu fui com ele para o futebol dele. E eu sentei lá na arquibancada e eu falei, Senhor amado, eu vou sair daqui, meu filho vai ficar com fome. Eu não tenho nada para dar para ele. Eu não tenho R$1 para comprar. E eu tenho muita dificuldade de pedir, irmão. É uma coisa que Deus também tem tratado muito comigo. E eu sentada ali na arquibancada, orando, meu telefone toca o meu pai. Tamira, você está onde? Eu falei, pai, estou aqui no futebol do Enzo. Eu estou precisando disso, está lá na sua casa. Posso ir lá buscar? Eu falei, 9 horas eu estou em casa. Faz favor para mim, pai. Aproveita que o senhor está vindo da roça, para eu não ter que ir lá em cima. Não falei que eu não tinha. Para eu não ter que ir lá em cima comprar pão, o senhor traz o pão que o Enzo gosta de comer? Aí o senhor já aproveita a viagem. Tá bom, pode deixar. Na hora, eu falei, Jesus, o Senhor responde na mesma hora as nossas orações, irmãos. Ele não demora. E aí eu já fiquei alegre, contente. Deu 9 horas, saímos do futebol, cheguei em casa, meu pai chegou com a mão vazia. Não tinha levado pão. E eu fiquei quieta na minha, não falei nada. Não falei que eu não tinha dinheiro, não falei nada. Eu tinha falado para ele que eu não queria ir na padaria. E aí ele foi, conversou comigo, pegou o que tinha que pegar. Aí ele falou assim, esqueci do seu pão. Passei direto na padaria, esqueci do seu pão. Mas olha só, deixa eu te fazer um negócio. Tirou uma nota de R$100. Toma aqui, ó. Vai lá na padaria, compra pão, compra alguma coisa que você quiser comer para o seu almoço. Irmãos, ele tirou uma nota de R$100. Eu queria só um pão. Eu queria só um pão. E ele não sabia que eu não tinha dinheiro. Então, pensa comigo. Se Deus não tem deixado faltar para mim, irmãos, Ele vai deixar faltar para vocês? Por que que você é apegado a isso que Deus está te pedindo? Isso não vai lhe fazer falta. O que Ele tem para vocês é muito maior do que aquilo que Ele está pedindo. Ele só quer testar seu coração. Ele só quer saber aonde que está o seu coração. Sabe, irmãos, lá no versículo 15, diz assim, foi ela fazer, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio a Elias. Essa viúva, ela viveu o verdadeiro milagre de Deus. Através da fé dela, ela creu. E você pode viver todos os dias o milagre de Deus. Você só precisa ter fé. Henrique, abre para mim lá em Mateus 6:21, por favor. Diz assim, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E aí eu lhe pergunto, aonde é que está o teu coração? O seu tesouro, ele mora dentro do seu coração.
Será que o seu tesouro realmente tem sido o Senhor? Ou será que o seu tesouro tem sido os bens dessa terra? Será que o que você está plantando no mundo espiritual para colher no mundo espiritual? Ou será que o que você está plantando, você está plantando nesse mundo terreno para colher somente aqui nessa terra? A promessa de Deus sobre as nossas vidas é para a gente viver a abundância aqui na terra. Para nós sermos um povo, para viver a plenitude de Deus aqui na terra. Mas o nosso plantio é no mundo espiritual. Não é nas coisas aqui na terra. O nosso coração não pode estar preso às coisas aqui da terra. Se hoje o Senhor te pedir o seu carro, estou dando um exemplo, irmão. Se hoje Deus falar no teu coração, no teu íntimo, eu quero o seu carro, será que a primeira coisa que você vai pensar assim, não, vai me fazer falta para eu ir para trabalhar, para eu levar meu filho na escola, para eu fazer as minhas coisas? Ou será que a primeira coisa que vai passar no seu coração, amém, Senhor, eu te entrego o meu carro. Se amanhã, como que eu vou? De ônibus, a pé, de avião, isso aí é por tua conta, Deus. A bênção é por tua conta. Eu vou fazer a minha parte, que é entregar o meu coração. Amém, irmãos? Podeis levantar? E eu gostaria, de compartilhar com os irmãos um outro testemunho que Deus me pediu para compartilhar com vocês sobre essa questão da maturidade na nossa vida financeira. Eu nunca tive problema de dizimar e ofertar. Eu cresci na igreja, quando eu nasci minha mãe já era crente. Então, desde de pequenininha eu aprendi sobre dizimar e ofertar. E nunca tive problema com isso mesmo. Até já era uma coisa assim, rotineira, da minha parte. E aí, uns anos atrás, uma ministração de um irmão, Deus, assim, clareou a minha mente, assim, me levou a um outro nível, sabe? E aí eu entendi algumas coisas na palavra do Senhor e o Senhor falou fortemente no meu coração. E eu orei e falei assim, tá bom, Senhor, então o que o Senhor quer de mim? E aí ele falou. Ele falou a porcentagem que ele queria, ele falou a forma como eu deveria dizimar e ofertar. Ele me levou a um outro nível. Vamos dizer assim, eu saí do café com leite para um café puro. Um outro nível com o Senhor, financeiramente. E aí, eu fui exercendo aquilo ali, todos os meses, em obediência ao Senhor. Só que Deus falou para mim assim, isso será por um determinado momento. E o que passou pela minha cabeça? Se é por um determinado momento, quando essa fase acabar, ele vai aumentar. Ele vai me pedir muito mais. E eu vou me preparar para isso. E aí foi. Só que os mistérios de Deus, irmãos, a gente não entende. E Deus, esse ano, ele não subiu o valor, ele não me pediu a mais do que ele tinha me pedido no anterior. Pelo contrário, ele me tirou tudo. E ele falou, agora eu quero ver você ser fiel no nada. Eu quero ver você manter a tua palavra comigo. Não tendo emprego e não tendo de onde tirar. E, irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou chorando de felicidade, porque é maravilhoso a gente ter essa experiência com o Senhor, a gente ter relacionamento com Ele e a gente ouvir a voz dEle. Sabe? Eu sinto muito prazer de ouvir a voz do Senhor no meu ouvido, do que quando o Senhor, Deus, usa alguém para falar comigo. Sabe? Ele fala no meu particular. E é assim que Deus faz com a gente. Ele cada vez mais vai nos levando a níveis maiores. E eu não vou pedir os meninos para abrir aqui, não, porque eu já estendi demais. Mas lá em 1 Coríntios 6, 9 e 10, fala sobre uma série de pecados e fala assim, esses não herdarão o reino de Deus. E vai falando uma série de pecados. E o último lá ele fala assim, e os avarentos. Eu tenho uma notícia ruim para dar para você. Se você tem dificuldade de dar o dízimo e a oferta na casa do Senhor, porque esse dinheiro faz falta para você pagar as suas contas, meu querido,
você não herdará o reino de Deus. E isso não sou eu falando. Isso é a palavra do Senhor falando. Então, que todos nós aqui não tenhamos o dinheiro como nosso Deus, como o tesouro do nosso coração. Mas que nós venhamos orar e pedir para Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero viver os teus milagres na minha vida. Amém, irmãos? Eu não vou orar, acho que Deus já falou bastante ao coração de vocês. Pegue o envelope, vou passar o microfone para o Ministério de Louvor. Chegue em casa, ora, abra o seu coração para o Senhor, fala, Senhor, é difícil para mim entender essa questão. É difícil para mim. Mas me ajuda, revela a tua palavra, pede o teu Espírito para falar comigo e pergunta para o Senhor o que o Senhor quer. Não é sobre o que você quer dar, ou sobre a porcentagem que você quer dar, o que você aprendeu que tem que dar. Pergunta para o Senhor o que o Senhor quer de mim. Amém? Amém.